Sea Road, da Ursula K. Le Guin, ou o livro tem outro título, Chronicles of Clatston. Este livro é um bocadinho diferente de outros livros da Ursula K. Le Guin, na medida em que não é fantasia, não é ficção científica. É um livro que reúne alguns contos e uma novela, e todas passam-se em Clatston. Clatston é uma cidade que a autora criou. Nós vamos encontrar a cidade ao longo de vários anos. Podemos dizer praticamente quase durante o século XX. Não todo completamente, mas ao longo do século XX. Temos incluído no início do livro 2 mapas. Clatston em 1906 e Clatston em 1986. Clatston é uma pequena cidade costeira e nós, ao longo destas crónicas e destes contos, nós vamos conhecer maioritariamente personagens femininas e vamos perceber como é que esta pequena cidade funciona, conhecer algumas das pessoas que influenciam e que habitam esta cidade. Este livro já está fora de circulação. Eu consegui comprar este livro em segunda mão e não sabia muito bem o que é que ia quando comprei. É só porque eu estava a tentar ter todos os livros da autora. É um livro de ficção, porque estamos a falar, não há aqui, como eu disse, não há ficção especulativa, não há fantasia, não há ficção científica. São histórias sobre pessoas. Isto só prova que se a autora quisesse ter escrito nesta área, que tinha capacidades para o fazer, ela simplesmente escolheu abordar os temas que foi abordando ao longo da sua obra, ao longo da sua vida, na fantasia e na ficção científica, exatamente porque também seria um sítio onde ela não iria encontrar tanta crítica, porque na ficção encontra-se bastante mais crítica, e para além de crítica ela poderia explorar temas com um escrutínio diferente. E aliás, escondido dentro da fantasia dela e da ficção científica dela, são abordados temas que ainda hoje são relevantes. Alguns deles já não deveriam ser tão relevantes, mas continuam a ser relevantes. Também achei interessante, este livro foi publicado em 91, salvo erro, confirmar. Sim, inicialmente foi publicado em 91, esta edição é de 95. Portanto, uma altura em que ela estava a publicar os últimos livros de Terra-Mar. Portanto, Terra Nu e Num Vento Diferente. E nota-se que a preocupação com a mulher e com as personagens femininas, com as mulheres de várias idades, que são temáticas que aparecem nos livros finais de Terra-Mar, que também estão presentes neste livro. Há aqui uma novela, que foi uma das coisas que eu mais gostei de ler deste livro, que é Hearns, que ainda é possível de se encontrar em alguns livros que ainda estão disponíveis. Existe um livro de novelas da autora, que eu não sei o título de cor, mas eu tenho aí nas minhas estantes. É isto. The Found and the Lost, The Collected Novellas of Ursula K. Le Guin, que ainda é possível encontrar nesse livro, e que é fantástico. Esta novela, Hearns, fala sobre uma família, e portanto nós vamos encontrar desde uma das pessoas que foi morar em Clatston, quando a cidade ainda era apenas algumas cabanas, terra e pouco mais, até aos dias de hoje, que não é bem os dias de hoje, portanto os dias de 1980, até aos anos 80. E nós vamos seguir estas personagens femininas, as lutas que elas têm, as relações que têm umas com as outras, as relações que têm com outras pessoas na vida delas, algumas delas relacionadas com Clatston, outras relacionadas com outros locais, o que as fez sair de Clatston e regressar a Clatston, a relação que elas têm com a vida, com
com as pessoas com quem se casaram ou com pessoas que passaram na vida dela. É fantástico. É fantástico. É uma história que em partes é pesada. É uma história que em partes é irritante. Há duas situações em que as personagens femininas estavam a ser muito claras com aquilo que queriam e tinham personagens masculinas dizer, mas porquê é que não me dizes o que é que tu queres mesmo? Elas diziam, e elas estavam a dizer-lhe exatamente aquilo que queriam, só que não era aquilo que eles queriam ouvir. Eles estavam a querer desacreditá-las. Portanto, é fantástico. Essa parte aí foi um momento de real. Muito real. Se tiverem a oportunidade de ler esta novela, leiam. É muito bom. Dentro desta novela existe uma parte de que eu não assinalei, devia ter assinalado. Está aqui a segunda parte. Está aqui a primeira parte. Não, assinalei. Tem uma parte de ficção que é dentro da história. Tem uma parte de ficção sobre o mito de Perséfone e do... Sim, mito de Perséfone. Não preciso acrescentar mais nada. É sobre Perséfone, não é sobre os outros deuses. É sobre ela e sobre a relação dela com a mãe, com potenciais filhos, com o seu rapto e por aí fora. Que eu acho que está espetacular. Que está em duas partes. Porque a dificuldade de ler esta novela, acho que tenho que salientar esta parte, é que nós vamos acompanhar estas personagens todas, mas não de ordem cronológica. Não por ordem cronológica. E demora um bocadinho. Eu precisei usar aqui a ajuda de um post-it para ir apontar os nomes das personagens e as relações que elas tinham umas com as outras. Mas sim, foi uma leitura muito, muito boa. Também gostei de outros contos, em que destacar o True Love, que é sobre uma bibliotecária de Cladston. É sobre relações que ela tem com outras pessoas e que normalmente estão ligadas a livros. O outro conto que eu gostei bastante foi Coit. Não sei se estou a dizer bem a palavra, porque é uma palavra que eu não conhecia. E é sobre é um pouco sobre o luto, mas não é só sobre o luto. É sobre depois de alguém partir. Portanto, as pessoas eram um casal, mas não era um casal convencional. Como é que isso é percepcionado pelas outras pessoas, incluindo a família de quem morreu. Como é que essas coisas são percepcionadas ou não são percepcionadas, o que é que fica para outra personagem. Uma história, por acaso gostei mesmo muito desta história. E por último, um dos outros contos que eu gostei bastante de ler foi Crosswords, que está ligado muito ligado à violência contra mulheres. E violência que é passada geracionalmente, mesmo quando as pessoas não percebem a existência dessa violência, ou até o momento em que finalmente percebem. Este é mesmo um livro muito diferente da autora, mas que se é uma autora que vocês gostam, ou se gostam das temáticas mais relacionadas com a condição da mulher, aconselho a tentarem procurar. Mas se não conseguirem encontrar o livro por inteiro, pelo menos a novela Hearns, recomendo. Por hoje é tudo e até o próximo vídeo.